Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que após uma reunião de emergência, o governo Lula informou que vai tentar reverter as mudanças que foram feitas em uma comissão mista no Congresso e que enfraqueceram os ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Na política internacional, o presidente Lula recusou um convite do presidente russo Vladimir Putin para participar de um evento no país. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que o Telegram indique um representante legal da empresa no Brasil. E na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida para baratear os preços de carros populares não é um programa de longo prazo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. E eu começo esse episódio contando para você como foi a reunião de emergência que o governo Lula convocou hoje para tratar da crise envolvendo as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Elas sofreram derrotas importantes no Congresso após os parlamentares aprovarem mudanças nesta semana que podem enfraquecer o meio ambiente. Recapitulando para você essa história, parlamentares retiraram esta semana o Cadastro Ambiental Rural e a Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente e a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. E a votação contou com o apoio, inclusive, de deputados que apoiam o governo Lula. E por isso, para reverter essa medida, vai ser necessário uma reviravolta. Após a reunião de hoje com as ministras, em que o presidente Lula também esteve presente, o governo informou que vai tentar reverter as mudanças que foram feitas nessa comissão mista do Congresso e que podem esvaziar os ministérios. Segundo o governo, o próximo passo é tentar reverter essa situação lá no plenário do Congresso, ou seja, onde todos os parlamentares votam e dão a palavra final sobre o assunto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que participou dessa reunião, disse que as alterações que foram feitas estão desalinhadas com a visão do governo. Mas ele minimizou as mudanças e disse que foram poucas, apesar de importantes. A votação se deu apenas no âmbito da comissão e nós continuaremos trabalhando para que esses pontos, e vou insistir, que representam pontos muito importantes, agora que quantitativamente são poucos em relação ao conjunto, e por serem poucos nós achamos que agora nas outras instâncias nós iremos focar nesses pontos para reabilitar o conceito original da MP. Enquanto as ministras Sônia Guajajara e Marina Silva falam que as medidas podem enfraquecer os ministérios, hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou esse enfraquecimento e disse que as mudanças não impedem a implementação de políticas públicas de sustentabilidade, que são centrais para o governo. Não é a primeira vez, nem será a última, que uma medida provisória encaminhada por um governo de reestruturação administrativa venha a ter mudanças pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem a sua opinião, tem a sua composição. Esse é um governo que respeita o diálogo e o papel institucional do Congresso Nacional e nós vamos continuar jogando até o último momento de votação lá no Congresso Nacional, né, para que a gente possa ter no texto final aquilo que foi dito aqui pelo ministro Rui Costa, né, o espírito da medida provisória inicial. Tem vários avanços importantes, tem pontos que são preocupantes para nós, mas nós temos a garantia, tanto para os ministros e ministras como para a sociedade, que a agenda da sustentabilidade vai continuar sendo a agenda central do governo, dependendo do texto final. E a nossa reportagem conversou com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, sobre esse assunto. E ele disse que o governo Lula precisa alinhar o discurso e a postura em defesa do meio ambiente. O presidente, quando faz viagens, ele fala da agenda de clima, tem a agenda de meio ambiente, de defesa das populações indígenas como um dos itens principais da sua postura, dos seus compromissos. Quer dizer, não dá pra gente ter o presidente fora do país assumindo esse discurso de avanço na agenda ambiental e aqui dentro o governo negociando com o Congresso retrocessos nessa mesma agenda. Fica totalmente contraditório.
Em meio a essa bateção de cabeça, o presidente Lula aproveitou o dia de hoje para anunciar oficialmente que a Conferência do Clima em 2025 será no Brasil, em Belém, lá no Pará. A COP25 faz parte aí da estratégia do governo de alinhar o discurso em defesa do meio ambiente e mostra que esse assunto continua sendo prioridade, apesar aí dessa crise. E falando em presidente Lula, ele informou hoje em uma rede social que conversou hoje por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na ligação, Lula disse para Putin que neste momento não pode ir à Rússia para participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que vai acontecer entre os dias 14 e 17 de junho, lá no país europeu. Lula foi convidado para participar desse evento pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, em abril, quando ele veio aqui para o nosso país. O presidente Lula disse ainda que no telefonema com Putin, ele reiterou a disposição do governo brasileiro, ao lado da Índia, Indonésia e China, de dialogar com a Rússia e a Ucrânia para buscar a paz no leste europeu. A agência estatal russa informou que, na conversa com Lula, Putin disse estar aberto para diálogos sobre a Ucrânia. Inclusive, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, até interrompeu uma reunião que ele estava fazendo com empresários para atender esse telefonema com o presidente Lula. Após a conversa, o líder russo repassou os votos de prosperidade que foram feitos pelo presidente Lula e destacou que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Rússia. Foi uma conversa muito produtiva com o presidente do Brasil e, com a permissão dele, eu quero transmitir a todos os participantes do nosso encontro de hoje para toda a comunidade empresarial russa votos de felicidade, sucesso e prosperidade nos negócios. O Brasil é um dos principais parceiros econômicos e comerciais da Rússia e um dos parceiros econômicos e comerciais da Rússia na América Latina. É verdade que, pelos cálculos, tivemos uma queda no volume de negócios, mas, no geral, o potencial é muito bom. Lembro você que na semana passada o presidente Lula participou do G7 no Japão, um encontro que reúne os 7 países mais industrializados do mundo. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava presente e até chegou a pedir uma reunião bilateral com Lula, mas segundo o governo brasileiro, o encontro não aconteceu por incompatibilidade de agendas. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que o aplicativo de mensagens Telegram informe ao tribunal quem vai ser o novo representante legal da empresa aqui no Brasil. O advogado que prestava serviços à empresa deixou de atender o Telegram há 2 semanas e, por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a indicação seja feita. E se não for feita, os serviços do Telegram no Brasil podem ser suspensos pelo prazo de 48 horas e a empresa também terá que pagar uma multa diária de R$500 mil. Essa determinação de Alexandre de Moraes acontece no processo que foi aberto lá no STF, que investiga os diretores e responsáveis do aplicativo e também do Google pela campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news. Na época, o ministro determinou à Polícia Federal um prazo de 60 dias para as apurações desse caso e cabe aos investigadores identificar e tomar o depoimento dos diretores e responsáveis pelas 2 empresas, além de preservar e periciar as mensagens que foram enviadas aos usuários dessas plataformas sobre o projeto de lei das fake news. E como o Telegram não tem mais um representante aqui no Brasil, as investigações do caso não conseguem avançar e, para isso acontecer, é preciso que o aplicativo seja notificado pela Justiça. Aproveitando que eu estou falando de judiciário, eu vou retomar um assunto que você ficou por dentro aqui nesta semana no Panorama CBN. Eu estou me referindo à Operação Lava Jato. O juiz que substituiu Sérgio Moro e que analisa os processos da operação, Eduardo Apio, foi afastado provisoriamente do cargo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Eu contei isso para você. Ele foi afastado porque é suspeito de ter feito um telefonema anônimo com ameaças a um filho de um desembargador desse tribunal. E
E quem ficou no lugar dele, provisoriamente, foi a juíza Gabriela Hart, que é aliada de Sérgio Moro e que inclusive condenou o presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. A novidade do dia é que a juíza da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Gabriela Hart, se candidatou à remoção dos processos da Operação Lava Jato. Ou seja, ela não quer mais analisar esses processos. Agora, esse pedido da juíza para se retirar do caso vai ser analisado. Ainda de acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a juíza Gabriela Hart pediu também para ser transferida para Florianópolis, em Santa Catarina. Mudando de assunto, o cantor Sidney Magal, de 72 anos, foi internado em um hospital na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, após ele ter passado mal durante um show na noite de ontem, quinta-feira. Apesar aí desse susto, o cantor passa bem, mas ainda não há uma previsão de alta. E o que aconteceu foi o seguinte: após 1 hora de show, o cantor precisou interromper a apresentação. Não vou morrer agora não, gente. Já viu que tem muita coisa que eu já não posso fazer como antes. Eu vou sair porque eu vou ali beber uma água, porque tá difícil. Ele sofreu um pico de pressão alta e recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica que estava de plantão no show. O artista ele foi medicado e também, por segurança e orientação médica, ele finalizou o show cantando nos bastidores. Depois, ele foi levado a um hospital localizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde ele fez exames e segue hospitalizado. Na tarde desta sexta-feira, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os fãs e até brincou com o episódio. Olá, pessoal, eu tô aqui para tranquilizar vocês que no ocorrido do show de ontem aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão, e eu já tenho pressão alta há muito tempo, e eu me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Não se esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital, o meu sangue ferve por vocês, eu tenho certeza disso. Na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida do governo, que foi anunciada ontem, que tenta reduzir o preço de carros populares de até R$120 mil, não é um programa de longo prazo, mas pode ajudar a conter o fechamento de fábricas automotivas no país. O ministro disse em entrevista à Globo News que a renúncia fiscal para bancar essa medida, que vai dar a isenção de impostos ao setor automotivo, vai ser menor do que R$8 bilhões aos cofres públicos e que não vai chegar a 1/4 disso, o que equivale a R$2 bilhões. Haddad também disse que o governo acredita que a taxa de juros no Brasil deve cair e que o programa de redução de preços de veículos é uma transição até que a queda dos juros favoreça o barateamento do crédito. Não é um programa de longo prazo, não é um programa tópico de alguns meses esse ano. Eu tenho certeza que nós vamos retomar o financiamento com o ciclo de queda da taxa de juros. O mercado diz que seria uma renúncia fiscal de 8 bilhões. Queria que o senhor dissesse se faz sentido esse número. Não. E a duração do programa, porque você também falou em 12 meses. Não, em primeiro lugar, nós estamos pensando, nem passa perto disso. Não teríamos nem condição de acomodar. É um período de transição que eu imagino bastante curto para que a gente atenda uma demanda que é justa à luz das considerações que eu já fiz. Então, é um programa que talvez não chegue a 1/4 desse valor. A expectativa do governo é que os carros populares novos voltem a custar menos de R$60 mil após a aplicação dessa medida, que ainda não tem uma data para entrar em vigor. Atualmente, o preço mais barato de um carro popular é de R$69 mil. De acordo com o ministro Haddad, a partir de agosto, o governo deve começar a lançar medidas de transição ecológica com foco em veículos mais eficientes e menos poluentes. E aproveitando o momento, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,77% aos 110.905 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,93%, cotado a R$ 4,989. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 0,85%, cotado a R$ 5,353.
No noticiário internacional eu tenho 2 histórias inusitadas para contar para você. A primeira vem lá da Ásia, porque um homem foi preso nesta sexta-feira na Coreia do Sul por abrir a porta de um avião durante um voo. Sim, a porta de emergência aí dessa aeronave se abriu cerca de 2 ou 3 minutos antes do pouso. E um vídeo que foi feito de dentro do avião mostra a porta aberta enquanto passageiros enfrentam uma forte ventania, uma forte corrente de ar. A aeronave transportava 194 pessoas. A sorte é que todos a bordo estavam sentados, com cintos de segurança bem apertados, porque o avião estava prestes a pousar e ninguém caiu da aeronave. Mas 9 passageiros foram levados ao hospital com dificuldades respiratórias, mas ninguém se feriu gravemente. A polícia ainda não sabe o motivo que levou o homem a abrir essa porta de emergência. E a segunda notícia inusitada que eu preciso contar para você vem lá dos Estados Unidos, porque a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, que é tipo uma Anvisa, autorizou a Neuralink, que é uma empresa do bilionário Elon Musk, a realizar estudos de implantes cerebrais em humanos. Segundo a empresa, esse vai ser o primeiro teste clínico em humanos com esse dispositivo e o objetivo é tratar doenças graves consideradas sem cura, como paralisia e cegueira. A empresa Neuralink diz que está desenvolvendo um implante que seria capaz de fazer pessoas voltarem a andar e até mesmo curar outras doenças neurológicas. A tecnologia ela já foi testada em animais e, por isso, a empresa de Elon Musk é alvo de uma investigação por possíveis violações da Lei de Bem-Estar Animal norte-americana. Os deputados dos Estados Unidos pediram uma investigação para apurar se a composição de um painel que supervisionava os testes em animais na Neuralink contribuiu para experimentos mal-sucedidos e apressados. No esporte, hoje teve mais desdobramentos do caso de racismo que o jogador brasileiro Vini Júnior sofreu na Espanha. Hoje, a Justiça de Valência aceitou a denúncia feita pela promotoria espanhola por crime de ódio contra o jogador. Esse é o primeiro processo do caso que chegou aí nas vias judiciais. Em Madrid, a Procuradoria-Geral do Estado também investiga o episódio após a queixa do Real Madrid, que é o time de Vini Júnior, e pode fazer uma outra denúncia à Justiça. Lá em Valência, onde aconteceu esse crime, como parte do processo, os 3 torcedores espanhóis que foram presos na terça-feira, suspeitos de integrarem o grupo que ofendeu o jogador brasileiro, vão ter que prestar depoimento presencialmente, o que deve acontecer nos próximos dias. Vini Júnior também foi convocado para depor como vítima por videoconferência. O juiz do caso também pediu ao clube valenciano que identifique os seguranças do jogo para que eventualmente possam testemunhar no caso e também pediu ao time que guarde o material audiovisual do duelo desde o minuto 72 para estudá-lo. Após os depoimentos, o juiz vai decidir então se o caso vai a julgamento. Com isso, os torcedores podem virar réus. Hoje também o presidente da La Liga, Javier Tebas, que é a entidade que organiza o principal campeonato de futebol espanhol, se reuniu com o embaixador do Brasil em Madrid, Orlando Leite. Esse encontro aconteceu após as fortes reações de entidades brasileiras a falas de Javier Tebas sobre Vini Júnior. O presidente da Liga Espanhola recriminou o brasileiro por ele ter se queixado de racismo na La Liga após ter sido chamado de macaco durante o jogo. Na reunião que aconteceu na sede da La Liga em Madrid, o embaixador e também o presidente da Liga concordaram que não há lugar no mundo contemporâneo para atos racistas. E vamos saber o que aconteceu esta semana lá nas terras de Sucupira? Alô? Alô, Excelência? Sim, sou eu, Excelência. Temos petróleo em Sucupira, Excelência. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mexendo os pauzinhos para conseguir explorar esse petróleo. Se nós formos discutir
recomeçar esse licenciamento, nós vamos estar, primeiro, na minha modesta opinião como jurista, descumprindo um contrato, e não é só com a Petrobras, tem outras petroleiras no mundo que ganharam blocos de petróleo ali. Sim, é um contrato de risco, excelência. Não, mas se eles assinam com os gringos, é muito mais facilmente com a gente, né, excelência? Sim, excelência. Pra frente, Sucupira! Quer licenciar aquela região, façam os estudos, né? Os estudos vão mostrar a viabilidade ou não de se fazer a exploração de petróleo em cada um dos pontos daquela região. Mandei uma mensagem, um decreto-lei para a Câmara, fundando a Petropira, excelência. Pira, excelência. Sim, excelência. Excelentemente dito, excelência. O parecer do IBAMA, considerando a posição unânime de 10 técnicos que fizeram a análise do pedido de licença, foi um parecer contrário e, a partir de agora, o que está estabelecido é o cumprimento da lei. E eu estou muito preocupada, por isso eu vim aqui falar com o senhor prefeito. Alguns vereadores estão apoiando o projeto, mas ele está alegando como justificativa que o terreno é da municipalidade e não está sendo utilizado para nada. Para nada? Bom, mas é claro que é uma jogada política para desmoralizar o senhor também. Eu comecei essa luta desde que eu nasci. Eu já apanhei igual couro de pisar tabaco. Todo mundo pensava que as terras do descampado era de ninguém. Não há nada nesse mundo que não tenha dono, seu Disseu. Se as terras são de ninguém, então são minhas. É preciso que o senhor saiba que quem fundou essa cidade foi um Paraguaçu. Para ser mais preciso, Juruna Paraguaçu, que é filho daquela índia Catarina Paraguaçu, casou com um Caramuru, aquele que deu um tiro no urubu. Portanto, tudo aqui que não tem dono é mesmo. Isso é barbárie! Assassinos! Assassinos do nosso povo indígena! Atenção! Assassinos do nosso povo! São assassino e é um genocídio legislado. Cortamos árvores, mas plantamos progresso. Cortamos árvores, mas plantamos novos empregos. Cortamos árvores, mas plantamos tecnologia. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, eu achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, o que estava acontecendo era a coisa mais normal. E além de mais tem os verdistas, né? Os defensores do verde, os ecologistas, que acusam o senhor de desmatarem, desplantarem, desgramarem, desarborificarem tudo. Agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. Como dizia Rui Barbosa, o grande baiano, bom governante é aquele que governa com um pé fincado na terra e o olho fincado no futuro, ou vice-versa. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Quero te dar todo o meu amor, toda minha vida. Sim. E como forma de mandar energias positivas para Sidney Magal, eu vou indo nessa ao som de Meu Sangue Ferve por Você. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Te amo.